Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente ficou para fazer essa atividade aqui, né? Eu passei a atividade ontem, como atividade para casa. E a habilidade que ele vai trabalhar é leitura, ordens e classe, comparação e localização de números na reta, né? Saber esses números decimais. Então, vamos lá aqui. Questão 1. Paulo realizou uma pesquisa em alguns postos de combustível na sua cidade para saber o preço do litro da gasolina. Veja a tabela, qual deles apresenta o melhor preço. Primeiro passo, nós vamos comparar os números na parte inteira. Veja que a parte inteira é a parte que vem antes da vírgula. Na parte inteira todos os números são idênticos, né? Então eu vou descartar a parte inteira. Agora eu vou comparar a parte decimal. Perceba que 5,98 apresenta o maior valor, porque aqui você vai ter 598, 591, 593 e 589. E o maior deles é esse que possui essa maior parte decimal. Então, a gasolina mais cara, né, vai ser o A. Só que não é o melhor preço para comprar. Eu tenho que escolher a mais barata. Então, o A já está descartado. A segunda maior dela, desse item, vai ser o item C, que possui um valor maior após o valor A. Depois vai ser o item B. E agora, por último, o item D. Então, quem é que apresenta o menor valor? O menor valor vai ser o posto D, tá bom? Resposta correta, 4,589. Prosseguindo, questão 2, observe na reta numérica. A seguir, todos os postos consecutivos têm a mesma distância, né? Todos os pontos consecutivos têm a mesma distância. Ou seja, esses pontos são equidistantes, ou seja, esse intervalo, esses pequenos subintervalos possuem comprimentos idênticos, ou seja, a distância é a mesma entre eles. Então, se você pegar a distância de 1 até 0, você vai ter a unidade 1. Aqui é a distância 1. Porque você vai pegar o menor, o maior menos o menor, que vai dar justamente o comprimento de 1, uma unidade. Essa unidade eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, essa distância corresponde a quinta parte de uma única unidade. Então, aqui vai representar 1/5. Aqui vai representar 2/5, né? Aqui 3/5. Aqui 4/5, certo? E aqui 5/5. Ok? 5/5, que é 5 dividido por 5, que vai dar 1 inteiro. Ok? Prosseguindo aqui. A distância de 2 até 1 também foi dividida em 5 partes, né? Aqui vai ser 1 inteiro mais 1/5, vai dar 6/5, né? Que é 5/5 mais 1/5, 6/5. 7/5, 8/5, 9/5 e 10/5, que é 10 dividido por 5, que vai dar 2, né? Que é o último, pronto. Agora eles perguntam, as letras que representam, respectivamente, os números decimais 0,8 e 1,4 são? Bem, primeiro passo, vamos dividir essas frações. 1/5 corresponde a quanto? 1 dividido por 5 não dá, coloco o 0 e o 0 aqui. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 resta 0. Então, estou aumentando de 0,2 em 0,2, ok? Então, já descobri o comprimentozinho do intervalo. Então, o ponto é 0,2, tá? Eu vou colocar aqui de outra cor, colocar de roxinho. Aqui é 0,2. 0,2 mais 0,2 dá 0,4. 0,4 mais 0,2 vai dar 0,8. 0,8 mais 0,2 dá 0. Perdão, aqui vai dar 0,6, tá? 0,6. Agora sim dá 0,8. Ok? Aqui vai dar 1, né? Aqui vai ficar 1,2. 1,2 mais 0,2 dá 1,4. Aqui vai dar 1,5, ou 5 não. 1,6, né? Que eu estou somando de 0,2 em 0,2. E aqui 1,8. Agora sim. Perceba que está aumentando de 0,2 em 0,2. Ele só quer saber a posição do ponto que corresponde a 0,8, que aqui no caso vai ser o H, né? O ponto H, e 1,4, que vai ser o ponto J, né? Então vai ser H e J, a resposta correta no item B. Uma questão muito
interessante, um pouquinho trabalhosa, né? Porque você tem que ter uma visão geométrica bem legal. Agora a questão 3. Observe os números a seguir. Tens A igual a 2,06, B igual a 2,15, C 2,1 e D 2,057. Se formos ler da forma correta, vai ficar 2 inteiros e 6 centésimos, 2 inteiros e 15 centésimos, 2 inteiros e 10 centésimos, né? 2 inteiros e 57 milésimos, ok? Ele pergunta qual que possui o menor valor, né? Primeiro passo, vou colocar todas as casas decimais que está faltando aqui, vou ficar completando com zeros. Esse não precisa. Agora vamos comparar a parte decimal. Todos eles possuem o mesmo valor inteiro, né? Então aqui a gente já corta essa parte, que é a parte inteira. Vamos observar a parte decimal. 60 é menor do que 150. Né? No caso aqui eu vou colocar com mais um zero para completar as 3 casinhas decimais, né? Então até agora aqui 150 está superando 60 e supera 100. E também supera 57. Então esse aqui não a gente descarta o item B, porque ele vai ser o maior, né? Então o item B não pode, ele quer o menor. Então vamos comparar agora. 60 é menor do que 100. Então esse cara aqui a gente já descarta o item C. E 60 é maior do que 57. A gente já descarta o item A, só sobra o menor valor, o item D, que é 57 é menor do que 60. Portanto, resposta correta vai ser a letra D de dado, ok? Prosseguindo aqui, nós temos o número decimal que corresponde à parte pintada na figura é só você contar quantas partes você tem. Você pode escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 partes, certo? Então, eu vou ter uma parte pintada de um total de 10. 1 sobre 10. Que isso aqui é igual a 0,1, né? Resposta correta, letra A. Questão 5. A leitura correta do número decimal que apresenta a parte colorida abaixo é... Perceba que eu tenho duas partes e eu só tenho pintada uma parte de um total de 2. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5. 0,5 se lê como 5 décimos, ou 50 centésimos, ou 500 milésimos. Isso depende da quantidade de casas decimais que eu estou utilizando. Vamos ler aqui. 2 décimos? Não, né? Não é 2 décimos. 5 décimos? Sim. No caso, se eu apenas considerar até aqui, ó, eu leio apenas como 5 décimos. Mas eu posso lembrar pelo QVL, né? Eu vou fazer o QVL para vocês. Aqui a vírgula. Essa parte aqui significa a parte inteira, a parte que vem antes da vírgula. Agora aqui vem décimo, centésimo e aqui milésimo. Eu vou colocar o número na parte inteira é 0, colocar a vírgula e o 5 aqui. Como eu não completei as outras casas, basta ler aonde eu parei aqui, ó. No caso aqui eu vou ter aqui apenas 5 décimos, né? Então, resposta correta, letra B de bola, ok? Prosseguindo aqui nossa leitura. Escrita, ele pergunta: utilize o símbolo maior e menor ou igual para fazer comparação entre os números decimais. Uma dica: o símbolo de maior lembra um 7, o símbolo de menor lembra um 4. Então, aqui você pode associar que 4 é menor do que 7, tá? Então, pode ser assim, dessa forma. Então, você vai ter aqui, ó, 12 inteiros e 5 décimos, 1 inteiro e 25 centésimos. Obviamente, como a parte inteira 12 já é maior do que 1, você coloca o sinal de maior que lembra o 7. 3 inteiros e 5 centésimos. Perceba que eu parei na segunda casa decimal, né? Então, vou ler centésimo, né? Décimos, centésimos. É maior do que 3 inteiros, eu vou colocar aqui, e 100 e 10 centésimos. Perceba que 10 centésimos é maior do que 5 centésimos. Portanto, esse cara aqui é menor que esse outro, ok? Quando você ficar em dúvida, complete a casa decimal, que é muito interessante. Desse aqui eu já vou completar, né? Como ele tem 3 casas decimais aqui, eu vou colocar 3 aqui também do outro lado. Eu vou ter 2 inteiros e 135 milésimos, que eu parei na terceira casa, né? E 2 inteiros e 600 milésimos. 600 é maior do que 135, portanto, esse aqui é menor que o outro. Tá? 2 inteiros, 135 100 milésimos é menor do que 2 inteiros e 600 milésimos. Prosseguindo, 8 inteiros e 7 décimos, ou 700 milésimos, é maior, evidentemente, do que 8 inteiros e 200 milésimos. 4 inteiros e 600 milésimos é igual a 4 inteiros e 600 milésimos. Sinal de igual.
3 inteiros e 78 décimos, ou 780 milésimos, é menor que 3 inteiros e 799 milésimos, porque 799 é maior do que 780. Então, esse cara aqui é menor do que o outro. 0 inteiros, né? E no caso 350 milésimos, ou no caso aqui eu vou ter 0,3500 é igual a 0,3500, tá bom? Então esses aqui são idênticos, independente da quantidade de zeros que for colocar aqui, ó, não vai alterar, né? Eu também posso igualar do outro lado correspondente, tá bom? Aqui, mas qualquer coisa você só faz completar as casas decimais sempre com zeros, você pode observar a igualdade entre esses números. Aqui eu tenho 10 inteiros e 1 décimo, 11 inteiros já é maior do que 10 inteiros, então não precisa nem discussão, coloca logo o sinal de menor. Prosseguindo aqui a questão 7, observe os quadros abaixo e escreva a leitura dos números decimais. No caso aqui eu tenho 2 inteiros, né? 2 inteiros, que é a parte inteira, tá? 2 inteiros e 5 décimos. E 5 décimos, ok? Que eu estou na parte dos décimos e não avancei. E aqui no caso, 5 inteiros. 5 inteiros e 502 milésimos, né? 502 milésimos. Porque eu parei justamente na última casa decimal, que é a casa dos milésimos aqui. E aqui no caso, eu vou ter 15 inteiros. 15 inteiros. E 25. Como eu parei na casa dos centésimos, né? Ó, 25 centésimos, né? Centésimos. Prosseguindo aqui, no caso, como a gente não tem a parte inteira zerada, não precisa ler. Só vai colocar 3 centésimos, né? No caso, apenas 3 centésimos. Pronto, e acabou a questão. Prosseguindo aqui, no caso, escreva usando algarismos indo-arábicos. Aqui no caso, 10 inteiros, né? Tem que botar o símbolo. E 45 centésimos. Então, você vai ficar 10,45. Acabou. 75 centésimos. 0, a parte inteira zerada. Coloca 7 e o 5, 0,75. 2 inteiros e 25 milésimos. Então, você vai escrever 2 inteiros e 25 milésimos. E aqui 1 inteiro e 3 milésimos. 1 inteiro e 3 milésimos, ok? E pronto, pessoal, a atividade era essa, tá? Uma atividade bem legal. Espero que todos tenham compreendido, peço que façam a correção. E bons estudos para todo mundo. Deixa like no vídeo e comenta se você gostou. Tchau, tchau, pessoal!